Estamos no ar com mais um episódio do Coffee Talk, o seu, o meu, o nosso podcast mais crocantíssimo da podosfera, do YouTube e do universo. E hoje eu estou recebendo aqui um convidado sensacional, o grande Matheus. Seja muito bem-vindo a esse canal, inaugurando o nosso cenário aqui novo, que ainda está em construção, mas que já dá aí alguns lapsos de que vai ficar alguma coisa legal. Eu preciso só acertar um LED que eu tinha colocado aqui atrás para a luz de recorte, né? Eu comprei ontem os LEDs, mas a luz contra não está dando certo, o LED não está aparecendo aqui, mas vou regular isso. É que eu não quis ficar perdendo muito tempo com o cenário, né? Porque a conversa é melhor do que o cenário, tá certo? Matheus, quem é o Matheus pelo Matheus? Obrigado, Jeff, pelo convite. Prazer estar aqui batendo esse papo. Olha, longas histórias, né? Acho que o Matheus pelo Matheus diria que o imperfeito em aperfeiçoamento, é um ser humano que tenta se reconstruir, né? À medida que vivencia boas experiências, conhece histórias ao longo da vida, né? Mas eu acho que eu já tive aí vivências muito importantes e que, de fato, me construíram e me trouxeram até o momento que eu tô hoje, aqui, nesse momento. Fantástico, Matheus. Cara, quero começar começando. De uma forma mais... com uma palavra que você usou, mais sensacionalista, mas porque foi, na verdade, a história que fez com que eu te conhecesse, né? Uhum. Eu não conheci o Matheus pessoalmente, conheci o Matheus na internet, nas redes sociais, no Instagram, propriamente dito, por conta de uma situação que o Matheus viveu e eu vi aquela situação e falei, cara, mano, preciso trocar uma ideia com esse cara, não porque isso vai trazer audiência, nada disso, não é essa a intenção, mas porque eu achei uma história fantástica e que precisa ser ouvida por pessoas. E vocês vão entender o porquê essa história precisa ser ouvida. Conte pra nós. Ai, acredito que a audiência já deve saber, né? Porque o público é bem familiar. Mas vamos lá. Bom, acredito que começou em 2020, né? Nós estávamos aí no nosso primeiro ano de pandemia, né? O Brasil e o mundo no Não caos. bastasse a Não pandemia, bastasse a o pandemia. isolamento social. E eu tinha já alguns meses uma experiência morando sozinho aqui em São Paulo. Na verdade, nem tão sozinho, né? Porque eu estava sendo assistido durante um tempo aí pela minha mãe. E, de repente, num belo dia, eu acordei com uma dor insuportável no pescoço. Tentava mexer a cabeça para um lado para o outro e não conseguia, né? Sentir um conforto. E dias, né, nessa dor muito intensa, resolvi ligar para uma tia minha, que é fisioterapeuta. E aí tentou me ajudar com alguns exercícios, mas não resolvia. E aí, passados mais algumas semanas, apareceu uma bolinha, né, no canto esquerdo do meu pescoço. E aí, tudo bem. A gente pensa, né, que é uma bolinha de gordura. Na parte posterior, assim? Isso aqui, nessa lateral mesmo. Ah, dá até pra ver ter uma marca. Isso, tem a cicatriz. E aí eu pensei, pô, é uma bolinha de gordura, não tô sentindo nada. Na verdade, eu estava sentindo, né? Porque antes mesmo, inclusive, desse carocinho nascer, eu tava indo constantemente ao banheiro. Eu mal terminava de comer, eu já ia no banheiro. E tava perdendo muito sono à noite, muito indisposto. Eu parecia, na verdade, um senhor de 90 anos, né? Eu corria ali, nem um minuto, eu já tava muito cansado. Então, na verdade, esse carocinho veio apenas trazer a evidência de que algo estava errado. E aí fiz vários exames, né? Exames de sangue, fiz exames de laboratório, complementares, ultrassons, tomografias. E indo a todos os profissionais possíveis de saúde, não tínhamos nenhuma resposta concreta do que estava acontecendo. E em dezembro de 2020,
esse pequeno carocinho já era uma bola gigantesca no meu pescoço, né? Inclusive, ela pegava aqui a parte interna e externa do meu pescoço. Foi quando a gente decidiu fazer uma consulta ao neurologista e ele, não sabendo dar um veredito, mesmo diante de tantos exames, inclusive a tomografia da cabeça, né, que era algo que ao nosso pensamento era um indicador, né, bom para dar um diagnóstico, ele nos orientou a ir a um cirurgião de cabeça e pescoço. E aí, nessa consulta ao cirurgião, veio a suspeita de que eu estaria com um câncer, propriamente dito um linfoma de Hodgkin, que é um tipo de câncer que atinge o sistema linfático, né, do corpo. E aí eu já comecei a cogitar como iria ser a minha vida, o que o Matheus iria fazer, quanto tempo eu ia ter de vida, né? Quais eram as minhas expectativas e os meus sonhos, enfim. Mas de uma forma muito sutil, não entre em pânico, né? E vamos para as orientações. O que é que precisa ser feito? E aí o cirurgião disse que eu teria que fazer uma biópsia, e através dessa biópsia seria feita uma análise anatomopatológica, acredito que é esse o termo certo que a medicina usa. E aí vamos lá, dia 25 de março do ano passado, 2021, eu fiz essa biópsia. E no dia 8 de abril veio o diagnóstico, confesso que eu já até esperava. De fato, era um linfoma de Hodgkin, um câncer. E eu iniciei, então, uma das jornadas mais, digamos, conturbadas, mas acho que aqui me deu um aprendizado mais significativo sobre a vida, né? Então, eu fiz 12 sessões de quimioterapia, eu fazia quimioterapia uma vez a cada 15 dias, então toda sexta-feira eu estava no instituto para fazer a medicação e receber também. E depois também eu fiz 14 sessões de radioterapia, né, no instituto. Não foi um processo fácil, confesso que você fica muito incerto, você dorme de um jeito e não sabe como acorda. E a sensação, basicamente, ali, Jeff, era de parecer uma grávida, né? Nossa. Eu acordava, tinha um peso, assim, na minha barriga. Eu andava, de fato, parecendo uma gestante. Porque você sente enjoo constante. Caramba, né? cara. E aí você toma Dramin, você toma suco de limão com bicarbonato de sódio para dar aquela aliviada, mas é coisa de minutos para voltar, assim, esse desconforto. E graças a Deus eu tive todo o apoio da minha família, né? Os meus pais, eles foram imprescindíveis nessa jornada. Inclusive, coisas extraordinárias aconteceram, né? No aspecto espiritual e no aspecto pessoal também. Sou cristão, para quem não conhece, para você que está assistindo. Então, tive bons momentos e boas vivências, assim. Então, diria que foi um processo lindo até. Eu digo que foi um processo lindo porque eu pude ver um pouquinho de maturidade, assim, em um Matheus que estava precisando abdicar um pouco através desse processo. E hoje estou aqui, graças a Deus, curado, né? Nós podemos usar essa palavra. Já faço exames de acompanhamento e todos eles são muito positivos. Inclusive, até sequelas que são muito comuns a alguns pacientes que fizeram tratamento com câncer, como nos rins, eu não tive. Então, hoje eu estou aqui 100% saudável e vivendo a vida e podendo contar essa história. Fantástico. Como aqui no Coffee Talk. E aí você fez um processo cirúrgico para retirada do tumor e 100% limpo agora. Na verdade, o processo cirúrgico é para ter o diagnóstico. Tá. Porque se tratando de um linfoma de Hodgkin, até para quem está acompanhando aqui a gente, para fins de informação, isso é muito interessante, muito legal. O linfoma de Hodgkin, ele é um tipo de câncer que você não retira através de um tumor. Você tira um pedaço ali, uma amostra, para fazer análise e diagnosticar. Porque definitivamente ele é tratado somente com quimioterapia e radioterapia. Inclusive aos olhos humanos, né? Ele é destruído ali. Acho que a gente pode até usar esse termo, né? Aos olhos humanos. O linfoma, ele não tem um marcador de cura, né? Ele pode voltar a qualquer momento. Mas é como eu digo, aos olhos, né, de Deus e aos olhos de tudo aquilo que a gente vivenciou, eu tô aqui como um milagre vivo mesmo para contar essa história. Caramba, para fantástico. testificar que é possível sair ileso dessa situação. Bênção, cara. Os propósitos de Deus são maravilhosos, né? Com certeza. O que resta ali é apenas uma marca, uma cicatriz para lembrar da obra que aconteceu na vida do Matheus. Então, assim, você que está nos assistindo, nos ouvindo,
quer você seja cristão ou não, saiba de uma coisa: o Deus que agiu no passado, que criou todas as coisas, que abriu o mar, que curou o leproso, que fez coisas extraordinárias, é o mesmo Deus que opera hoje, no século XXI, no ano de 2022, que operou no ano de 2021 também. É o mesmo Deus, ele é o Senhor da história e ele continua agindo e agirá até o fim de todas as coisas. Muito bom, Matheus. Cara, que testemunho, que foi marcante para mim quando eu li, eu fiquei acompanhando ali no Instagram. Realmente foi uma coisa que me marcou, né? Que me marcou bastante. E ver que você está bem, ver que você está ativo, trabalhando, que está vivendo, que tem sonhos, que tem projetos. Cara, é bênção. É da hora Sim, demais. sim. É muito importante porque acredito que a pergunta que se passa na cabeça de muita gente, né, ao receber um diagnóstico de câncer, é por que eu, né? A gente sempre costuma se interrogar. E o engraçado é que eu não fiz essa pergunta. Assim que a gente recebeu o diagnóstico, como nós moramos, né, em Itapevi, os meus pais, a consulta foi feita aqui em São Paulo, então no caminho, né, a minha mãe chorava no banco da frente do carro, meu padrasto lacrimejava pouco, eu conseguia ver pelo retrovisor, pelo espelho, na verdade, do carro. E no banco de trás eu me perguntava para quê, né? Eu entendo que quando a gente caminha sabendo o que faz, sabendo o que nos espera, a pergunta não é o porquê, mas o para quê. E eu entendi, na verdade, da parte de Deus, um convite para que eu tivesse maturidade. Boa. Não que eu tenha, claro, toda a maturidade do mundo hoje. Muito pelo contrário. Como disse no início do nosso papo, né? Sou um imperfeito e aperfeiçoamento. Mas você se pergunta a que caminho esse processo vai te levar, né? Aonde vou chegar, sabe? E eu pude colher muitos frutos e continuo colhendo, né, muitos frutos por essa mentalidade. Então eu tive boas experiências com Deus no secreto, tive bons encontros e reencontros com pessoas, pude me reconciliar com outras pessoas e também consigo mesmo, né? Pude entender que a vida, de fato, ela é muito curta. Então, como aproveitar a vida de forma responsável? Claro, pro Mateus, desses dias, desses momentos, dessas horas, o que você faz, sabe? Então foi um ponto de virada mesmo de chave, né? De poder contemplar mais as pessoas, contemplar mais os lugares, sair com companhia ou sem companhia, ouvir música e poder entender o que a letra tá falando, o que a melodia tá falando, assistir um filme, uma série, poder aplicar a mensagem daquilo na sua vida e simplesmente viver mesmo, sabe? Viver intensamente, porque de fato o câncer te coloca nesse lugar de dormir. Você dorme sem saber se vai acordar ou não, entende? E eu acho que, fora até desse contexto, a gente precisa viver com a consciência de que talvez daqui a 5 minutos tudo pode acontecer. Aí fica uma pergunta: por que nós não vivemos? Olha, já começaram as provocações, né? Os insights provocativos, perguntas provocativas. Não, mas é para nós mesmo isso, sabe? É para nossa reflexão, minha, sua, de quem está nos assistindo, nos ouvindo. Por que nós não vivemos, de fato? E aí eu não estou falando apenas para um cristão, né? Porque para nós cristãos nós temos um paradigma que a nossa vida é Cristo. Mas hoje, no mundo que nós vivemos, no século que nós estamos, por que as pessoas insistem em não viver e só passam a dar valor ou enxergar sentido, propósito nas coisas quando elas se deparam com o fim eminente? Sendo que nós temos o hoje e nós não vivemos o hoje. Aí eu acho que a gente entra numa questão identitária, né? E muito particular, né? Eu acho que as motivações são várias. Posso falar de mim, obviamente, né? Mas eu acho que eu deixei de viver por muito tempo por uma palavra chamada expectativa. Tá. Eu acho que durante
a minha infância, nem tanto, porque na infância você acaba, de fato, sendo conduzido, né? Pelas expectativas da sua família, das pessoas mais velhas que te norteiam. Você não tem tanto poder Sim, e não tem sim, tanta liberdade sim. de Isso é escolha. verdade. Mas eu acho que enquanto adolescente, jovem, eu vivi tentando suprir expectativas que não eram minhas, né? Então você entra muitas vezes no dilema de qual faculdade eu vou fazer, o que eu quero ser quando eu crescer. E você se coloca muito no espelho dos pais, talvez a quem, né, não foi criado com os pais, na expectativa de pessoas que estão mais próximas e que acabam moldando Sim. uma pessoa que você deve ser, né? Então eu, por exemplo, me podei de uma certa liberdade por achar que eu iria magoar as pessoas à minha volta. Os Nossa. meus pais, a minha família, né? Mas, de certa forma, também, essa liberdade para fazer o que você quer fazer pode ser um perigo, né? Porque você acaba colocando em xeque a sua integridade, a sua identidade, você acaba colocando valores, princípios. Então, é, é necessário dosar, né? Até que ponto essa liberdade Sim, também ela é necessária? Até que ponto essa sim. liberdade de fato é liberdade, Aham. né? Porque ela pode te colocar numa prisão. Então, por exemplo, na minha adolescência, eu, como muitas pessoas costumam dizer, o famoso jargão, né? Chutei o pau da barraca. Eu tive uma família, né, muito liberal, né? Tive uma família muito comunicativa, que sempre nos ensinou, eu e as minhas primas, né? Nós somos criados juntos, do que era certo e errado na vida, dentro da perspectiva, obviamente, da minha família. E eu tinha, na verdade, vontades, né? E anseios. Eu fui criado numa família predominantemente composta por mulheres. Eu acabei não tendo muito contato com o meio masculino. Então, o que pra mim era normal e o que pra mim era comum era brincar de boneca, era. Como na nossa época já tinha computador, né? Era entrar no site da Mattel, da Barbie e brincar, né? Penteando o cabelinho das bonecas, pintando a unha, colocando uma roupa. Então, pra mim, isso se tornou normal. Entendi. Mas, infelizmente, numa sociedade que ainda na década de 2000, né, era um pouco conservadora, aquilo foi ganhando forma e aí foi quando começou, né, o preconceito, o bullying dentro do meu contexto social. Então, já com 8 anos de idade, eu apanhava na escola, eu era Pelo agredido. fato de você não ter essa figura masculina próxima e ter muito essa vivência com mulheres, aí isso causou coisas em você que fez você sofrer bullying? Você acaba colocando os hábitos, né, na sua Ah, vida. Então, por entendi, tá. exemplo, eu não gostava das coisas de menino, né? Entendi. E isso pra quem é um menino criado com coisas de menino é um absurdo. Então, Entendi, por tá. exemplo, eu nunca gostei de futebol, eu nunca entrei num campo pra chutar uma bola, né? E tá tudo bem. Eu Não, acho que as pessoas ok. elas têm as suas vivências, as suas culturas diferentes, né? Sim. Então eu, como falei, era agredido na escola, tomavam meu lanche, eu usava Caramba. óculos, me chamavam de viadinho quatro olhos. Então isso pra uma criança de 8 anos já era um trauma, né? Pesado. Pesado. E pra mim o gostar de uma pessoa do mesmo sexo, de outro garoto, acabou se tornando normal também, E isso veio né? nessa mesma fase, na Na fase ali dos mesma 8 fase. anos que você Sim, percebeu isso. exatamente. Inclusive, meu primeiro contato com a terapia aconteceu Tá. nessa época, né? A minha mãe foi chamada na escola pela diretora, que disse que eu era diferente. Aí minha mãe até perguntou, como assim diferente, né? E aí a diretora, ela teve uma fala preconceituosa, mas de uma forma mais estrutural, mais Mais sutil. polida, né? Exato. Mas não deixou de ser Tá, preconceituosa. entendi. E aí a minha mãe, na época, trabalhava na indústria, né? E conseguiu uma vaga pra mim numa escola vinculada à indústria, na Rede SESI. Uhum. E foi quando eu comecei a ter um contato diferente na escola. Obviamente o bullying não parou, né? Porque eu acho que você mudar de escola não muda a sociedade. A sociedade ainda tá ali. Ela tá com seu estigma É. enraizado. Mas eu acho que foi quando eu comecei a explorar quem era o Matheus de fato. E aí Tá. eu tive contato com o teatro, tive contato com a comunicação, então eu pude aprender aos poucos a ressignificar esse preconceito, essa discriminação, né?
Então eu comecei a entender a humanidade do outro. Legal. Ao mesmo momento em que eu entendi a minha própria humanidade, né? E aí você vai tomando forma como ser humano. E como eu era uma pessoa que era polida pela sociedade do que ser e do que fazer, eu acabei querendo, né, chutar o pau da barraca. Então, já como adolescente, eu frequentava as famosas festinhas de amigos, eu comecei a ter contato com álcool, né? Não que isso seja ruim, né? Acho que, vou sempre ressaltar isso ao longo do nosso papo, mas cada pessoa tem sua vivência, Claro. né? Mas pra mim aquilo não era ideal. Sim. E eu fazia aquilo justamente pra entrar na expectativa das pessoas, ser acolhido porque eu era rejeitado, né? E aí bebia nas festas, inclusive muito vinho, né? Aqueles vinhos baratos que vendem Sangue de boi, nas Santo Tomé, quitanas, misericórdia. Cantinho do Vale. Isso dá uma dor de cabeça desgraçada. E aí, e você segue esse estilo de vida e tá tudo bem. Então, Sim. eu já tinha as experiências, as famosas ficadas, né? Com outros garotos. E sempre foram apenas com rapazes, as suas Sempre com experiências. rapazes. Você nunca teve experiência com garota? Olha, se eu tive, foi uma ou outra, Tá, né? E coisas muito, muito vagas. Mas isso permeou, basicamente, toda a minha adolescência e toda a minha jovialidade. E o mais engraçado é que a gente faz tudo escondido porque a gente acha que a família não sabe, né? Que os pais não Engana, sabem. né? Que E pra engana. uma pessoa, né, do meio LGBTQIA+, é aquela questão de estar dentro do armário. Né? Não vou sair do armário. Ah, O que as pessoas vão falar? O que a minha família vai pensar? E aí você já pensa, inclusive, na figura paterna, né? Porque a mãe, ela tem esse lugar de acolhimento. Então, a minha mãe, ela sempre teve esse lugar de acolhimento, esse lugar de porto seguro, apesar de, inclusive, a gente ter tido contratempos, né? No nosso relacionamento. A minha mãe, ela sempre também teve uma figura de autoridade, de Sim. poder. Então, ela acabou passando, através da superproteção, talvez um certo medo. E eu conduzi a minha vida dessa forma até meados 20 anos. Tá. Que foi quando eu decidi, de fato, sair, né, do armário, que é essa expressão. Mas nessa época eu já conhecia também a figura de Deus, a figura de Jesus. Então eu comecei a entender que isso, na verdade, não me torna pior ou melhor do que ninguém, mas uma pessoa diferente, uma pessoa que tem dilemas diferentes dos de várias outras pessoas em diversos outros contextos. Boa. Mas eu acho que, de fato, o que me impediu de viver dentro de todo esse contexto foi moldar a expectativa no outro. Fantástico. Eu quero só voltar um passo atrás antes da gente entrar no aspecto fé cristã e a sexualidade, por assim dizer, mas que uma fala sua, que você disse que pela sua sensibilidade você foi ali para o ramo das artes, né, do teatro e da comunicação. Na sua opinião, Matheus, por que existe esse estigma de que apenas as pessoas mais sensíveis, né, como usando as suas palavras, Sim. elas devem estar ou podem estar ou precisam estar ligadas à arte ou à comunicação? Eu acho que é um senso comum, né? Acredito que eu entrei nesse dilema do senso comum. Mas Sim. a arte requer sensibilidade. Exato. A comunicação, ela requer sensibilidade. O que é a arte? Ela é a expressão de uma pessoa denominada artista em vários dos seus segmentos. Então, nós temos o cinema, nós temos a música, nós temos as artes plásticas, nós temos a arquitetura, acredito que pode ser considerada arte, né? Nós temos também a literatura, que também é arte. Bastante. O teatro, que é arte, né? Que, inclusive, foi algo muito marcante. A poesia, esse lirismo. Então, eu acredito que, de fato, exista um lugar especial para pessoas sensíveis na arte. Entendi. Né? Eu acho que muito daquilo que a gente não consegue expressar, que a gente só consegue colocar em lágrimas, talvez, nos nossos travesseiros, durante muitas noites de angústia, a gente coloca através da arte, através, de fato, da escrita, de pinturas. De uma música. Exato, de uma música. Inclusive, se você buscar, né, dentro da cultura pop e dentro desse segmento meio artístico e de comunicação, muitos dos artistas que a gente tem hoje têm algo sensível, tem uma alma, né?
Muitos cantores muito conhecidos cantam, inclusive, como muita gente diz, com o coração. Exato. Né? Não, é engraçado isso, né? Você pegar, por exemplo, ícones da cultura pop, do meio musical, dessa sensibilidade, você vê a profundidade das composições, das letras, mas ao mesmo tempo você vê ali traços de almas angustiadas, Exato. depressivas e que infelizmente descambam ou para um suicídio ou para um uso excessivo de drogas e álcool e que chegam a dar fim à própria vida, né? Com E, certeza. como a maldita síndrome dos 27, como diziam, né? A maldição dos 27, de que Sim. vários artistas perderam a vida aos 27 anos. É muito louco, né? Essa formação, de você ver um lado lindo, um lado da expressão do belo de uma forma intensa, mas ao mesmo tempo uma outra faceta disso, que é aquela angústia profunda que permeia a alma dessas pessoas. Totalmente. Quando a gente vê isso no palco, ou talvez no estúdio, através de um artista, Nossa. talvez a gente possa O teatro, ter a né, alusão nossa. de que aquilo tá só ali, mas às vezes está do nosso lado, através de um familiar, através de um amigo, através até de um desconhecido pelo qual a gente passa perto, despercebido, propositalmente ou não, e essa pessoa está gritando por socorro através da arte, né? Através de situações, né? Cotidianas que ela resolve colocar ali, no microfone, no papel, no pincel, né? Então, eu penso que o nosso olhar para a arte hoje deveria ser mais latente. Eu acredito que a gente, não vou dizer perde muito tempo, mas a gente dá muita prioridade para tantos assuntos que às vezes não vão sair do lugar, quando na verdade a arte e a comunicação poderiam estar em pauta, para a gente talvez transformar um pouco a sociedade num ambiente melhor de se viver, sabe? Boa. Isso, de uma forma geral, o ser humano precisa ter essa responsabilidade de embelezar, né? De trazer beleza a um mundo que está feio. Com O mundo está certeza. feio. E aí, trazendo isso para o nosso nicho, né? Para o nosso gueto, se a gente puder dizer assim. Eu não gosto de gueto, nem nicho, nem bolha, principalmente. Mas para dentro do nosso grupo cristão, Sim. nós ainda temos a maior responsabilidade. Com certeza. E esse é o segundo podcast consecutivo, segundo episódio consecutivo, melhor dizendo, que a gente entra nesse ponto de trazer beleza ao mundo como um ofício cristão. Porque hoje, e não só hoje, mas isso já vem de um bom tempo, o crente ele se restringe a fazer arte para o crente, a fazer o belo para o crente, para dentro da igreja. Não, cara, essa responsabilidade não é apenas para dentro da igreja. A gente tem que levar isso para o mundo, cara. Sim. Sim, quando você olha para a Bíblia, né, você vê o Evangelho de Jesus Cristo, que para mim é o ponto central da Bíblia. A Bíblia inteira, né, do início ao fim, para mim é Jesus Cristo. Ela converge em Cristo. Exato. O Antigo Testamento aponta já para Jesus. Isso mesmo. E quando você vê a figura de Jesus se despindo de toda a sua glória, de todo o seu poder para vir à Terra buscar humanos, é aí que você precisa ativar o seu mindset. Para que eu estou fazendo o que estou fazendo? Para que estou vivendo? Para que estou servindo? Para a minha própria igreja ou para que o mundo conheça o Deus a quem eu sirvo? Para que o mundo conheça quem me redimiu, né? E é muito engraçado porque, de fato, no meio cristão a gente foca muito no próprio meio. A gente fecha, de fato, a bolha. Mas o sentido, na verdade, do evangelho é o para todos. É inclusão, de fato. A inclusão que o mundo tanto pede, Cristo, acredito que foi um dos pioneiros a trazer essa inclusão, né? Eu acredito que, inclusive, a igreja ainda fecha os olhos para tantas outras pessoas que, se Cristo estivesse aqui hoje, ele está aqui, acredito muito nisso, ele é vivo, né? Ele vive. Sim. Ele ainda estende a mão para quem ainda nós apontamos os nossos dedos. Fato. Sabe? E eu acho que a igreja clama hoje para que os artistas se revelem. Amém. Eu acho que a igreja, ela clama
para que essas pessoas repletas de dons e talentos se levantem. Uhum. E eu acredito que ainda não se levantam justamente pelo ponto que eu abordei na pergunta anterior que você me fez. A expectativa. O que vão falar se eu fizer? O que vão pensar se eu fizer? Vão criticar. Mas e se eu pensar em quem precisa ver, ouvir, ler, ao invés de pensar em quem critica? Porque a crítica, ela acontece desde que o mundo é mundo. Exato. Jesus estava na cruz do Calvário, perto de morrer, e ainda tinham pessoas ali gritando, xingando, açoitando ele. Se o maior de todos, o mais belo, o mais amado, foi açoitado, foi julgado, quem sou eu para olhar para quem vai ficar julgando? Entende? Exato. E pensando até na revelação geral de Deus, né, que é quando você olha para a criação de Deus e vê a ele, a manifestação dele, melhor dizendo, na criação, é uma forma que ele deixou essa revelação, e é na beleza, né? É na estética. Você olha a estética do mundo, você olha a estética das coisas criadas por Deus e você vê beleza. Sim. Você vê beleza. E a gente olha para nós e fala, não, vamos aqui, vamos nos restringir, vamos achatar a nossa realidade ou a nossa criatividade, vamos criar apenas aqui uma canção dentro da igreja, uma peça de teatro apenas para dentro da igreja, ou vamos escrever um livro apenas para os cristãos lerem. Não, cara. Vamos romper com essa ideia. Vamos romper, é nossa responsabilidade. Nós temos uma criatividade dada pelo Deus que revelou-se para o mundo através da sua criação, da estética. E a gente fica lá. Cara, nós como cristãos, nós somos aqueles que, entre todas as coisas, nós temos uma responsabilidade de falar do amor, do romance. Certeza. Mano, Sim. a gente precisa falar de romance. Por que a gente não fala de romance? Né? Não escreve obras de amor, né? Poemas de amor, literatura. A gente parou muito com isso ultimamente. A gente tinha bastante essa interação antigamente, mas hoje em dia a galera descambou muito para esse gueto. É claro que você pode não concordar comigo, você, Matheus, ou quem está nos ouvindo, nos assistindo, e acha que não, que a gente continua produzindo, mas desculpa, eu não estou vendo muito isso hoje em dia. Eu não estou vendo muito isso. Os artistas estão, cristãos estão produzindo apenas para o meio gospel, muitos deles. Exato. Vamos parar, velho. E enquanto tem muitos artistas seculares que estão produzindo coisas cristãs e muitas vezes nem eles mesmos sabem, né? Exato, exatamente. É muito engraçado porque nós estamos vindo, né, de um cenário muito caótico para a igreja, várias polêmicas, né? Bruna Carla, Priscila Alcântara, poxa vida. E as pessoas ficam num embate ali de quem está certo ou quem está errada. Mas eu acho que enquanto a gente debate quem está certo e está errado, o que eu posso fazer nesse cenário? Enquanto cristão, né? Qual é o dom e o talento que eu tenho e que eu posso usar para que o evangelho seja pregado? Porque o sentido da igreja não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Exato. O único movimento que precisa ser feito de fora para dentro sou eu indo buscar quem está fora para trazer para dentro, não para que essa pessoa seja doutrinada pela igreja, mas para que ela conheça o amor e para que ela conheça o evangelho de Jesus Cristo. É isso mesmo. Amor, você queria falar alguma coisa? Tá. Então, pega o manual que está dentro do hack, a chave está dentro do hack também. Esse documento não vai, esse que você acabou de pegar aqui. O que vai é o documento que está no porta-luvas do carro. Eu acho que só tem no porta-luvas agora. Voltando aqui, eu faço essa marcação aqui para na hora do corte ficar fácil ver a onda lá. Nossa, eu tava com uma pergunta na cabeça aqui, ainda bem que é gravado. Deixa eu lembrar aqui. Erros de gravação do Coffee Talk. Cara, tá, lembrei. Matheus, e retomando o aspecto da sexualidade, né? Polêmicas. Polêmica, muita polêmica, mas polêmica é bom. Cara, como que é pra você
Se você quiser falar, é claro, Sim, sim. não é uma forçação de barra aqui. Se você não quiser também, fala. Mano, prefiro não falar sobre o assunto. Mas como que é para você essa questão da fé cristã com a sua sexualidade? Como que você avalia isso tudo? Como que você vive isso tudo aí dentro de você, das suas emoções, dos seus desejos, do seu instinto? Como que é para você isso? Era difícil. Era muito difícil. Bom, eu conheci, né, a pessoa de Jesus ali no auge dos meus 18 anos, 2015. Através de uma célula, né? Eu conheci esse lugar da célula e conheci esse lugar da igreja. Só para Aos você que é de 18. fora, célula é um pequeno grupo que se reúne uma vez por semana em casas para trocar ideias sobre a Bíblia, para orar, para comer, para dar risada. Isso é uma Isso célula. mesmo. É basicamente isso. E eu me identifiquei muito com a pessoa de Jesus, porque talvez eu até me emocione, tá, respondendo essa pergunta, mas é uma pessoa dotada de poder, era uma pessoa que não tinha motivo, razão ou circunstância nenhuma de investir em mim, mas investiu. É um homem extraordinário que investiu em um ordinário, né? E quando você tem o um encontro com Jesus sendo uma pessoa LGBTQIA+, do meio, como hoje eu me identifico, você se faz várias perguntas por conta da sociedade. Porque quando você conhece esse ambiente da igreja, a primeira coisa, né, que te falam é: pô, mas como é para você lidar com o pecado? Pô, mas como é para Ai, meu Deus. você lidar com a questão da imoralidade? Porque apenas o cara que é LGBT ou a menina que é LGBTQIA+, é imoral ou é promíscuo, né? Afinal de Exato. contas, Tire as suas eu sandálias. hétero top, não sou, não luto não contra a minha carne. Não, é besteira, isso é só pra quem não é hétero. Ah, meu Deus do céu. Exato. E isso para você, como pessoa LGBTQIA+, e que, não, que ainda não conhece a palavra, você não tem o que responder. Então você se martiriza, você se condena, você se coloca num lugar de autocomiseração, você se coloca num lugar de indignidade. E perde-se o sentido. Então você fica dividido. Inclusive tem até uma música de um cantor chamado Troye Sivan, que se chama Heaven. E ele é um cantor gay que inclusive já frequentou a igreja por um bom tempo. E no refrão da música ele canta Without lose a piece of me, how do I get to heaven? Sem perder um pedaço de mim, como que eu vou pro céu? Porque a natureza dele é de uma pessoa LGBTQIA+, que quer amar alguém do mesmo sexo. Mas, sendo assim, como ele vai pro céu? Né? E quando eu ouvi essa música, inclusive, pela primeira vez, eu até chorei muito, porque faz muita alusão ao que eu pensava antes e ao dilema que eu enfrentei por muito tempo. Mas para você que está assistindo, que está ouvindo, hoje eu lido muito bem com isso, porque eu entendo que ser LGBTQIA+, não me torna condenável. Não me torna uma pessoa que está com os dois pés e o corpo inteiro no inferno queimando, né, em chamas. Não é o seu sentimento ou o seu desejo que te condena. Exatamente. Mas quando eu conheci a pessoa de Jesus Cristo, eu entendi que não há condenação para todo aquele que crê, que ama e que obedece aos caminhos propostos por Jesus, né? Porque ele encontrou uma mulher adúltera e para ela ele disse: vai em paz e não peques mais. Ele encontrou uma mulher samaritana que estava ali, se eu não me engano, no quinto ou sexto casamento, né? Uhum. E disse para ela que da água que ela bebia, ela não iria mais beber, porque ele estava dando água viva para ela. Então, quando eu entendi que em Cristo eu sou mais que um vencedor e de que coisas complexas como essa, né, a questão da homossexualidade, que muita gente fala homossexualismo e o que é errado, porque o homossexualismo se remete à doença e a homossexualidade deixou de ser uma doença, ela é uma condição na qual a pessoa LGBTQIA+ é colocada. Todo tipo de ofensa que eu já ouvi dentro da igreja caiu por terra.
todo tipo de fala mal feita, mal colocada, também caiu por terra. Porque o único que tem direito de olhar para mim e dizer o que eu preciso mudar é Cristo. E aquilo que está pautado na palavra de Deus. E não qualquer outra pessoa. Fantástico. Olha como é bárbara essa sua fala e bárbara no sentido de bacana, de sensacional, não de barbárie, mas no sentido de você hoje é uma pessoa que se identifica com o grupo e fazendo parte do grupo, porém a sua identidade não é essa. Sim, exatamente. Eu me identifico porque, gente, você não deixa de gostar de uma pessoa do mesmo sexo de um dia para o outro. Se você, inclusive, que estiver assistindo ou ouvindo isso, que talvez tenha vivenciado as mesmas experiências ou vivencia as mesmas experiências hoje, você está mentindo para si mesmo, tá? É o que eu costumo dizer, você está mentindo para si mesmo. Porque a tentação, o desejo, a vontade, como você preferir falar, é recorrente. Mas o que você faz com aquilo, né? O que você decide colocar em prática na sua vida? Mas é o fato da sua identidade estar em Cristo que é o que muda tudo. Exatamente. Me identifico, sim, como pessoa LGBTQIA+, mas aquilo que me molda, aquilo que define minha identidade é Jesus Cristo, né? E convenhamos, né? Como você mesmo, né, Jeff, disse ao introduzir a pergunta, a gente olha muito para essas questões de moralidade, vou até incluir outras coisas, o vício no álcool e nas drogas como coisas tão gritantes, quando Paulo mesmo traz em algumas de suas cartas, né, o dilema do homem com o pecado e com questões que afastam o homem de Deus, como coisas comuns e que estão no mesmo patamar. Nós somos seres humanos, nós estamos limitados à glória de Deus, nós somos destituídos a partir do momento em que houve a queda no Éden. Então nós estaremos em aperfeiçoamento até o dia que nós nos encontrarmos com Cristo. E aí não importa se você é hétero, se você é homo, cara... Homo pode usar, né? Pode. Né? Pode dizer que é gay, se você é gay, se você é lésbica, se você é trans. Às vezes a gente fica até... Tava até conversando esses dias, né, com algumas pessoas, a gente fica até... Alguns termos, assim, da gente tenta não usar ou, tipo, não sabe qual usar para não ferir, não machucar, não ser mal entendido, né? Mas, assim, o processo tá aí, cara. O processo para todo aquele que é crente, seja o crente hétero, seja o crente homo, olha como isso é escandaloso para alguns, hein? O crente homo. Sim. O crente homo, cara. Isso é escandaloso para muitos que vão nos ouvir, nos assistir e podemos até ser cancelados por conta disso. Já coloca na conta. Já coloca na minha Olha conta. só, fui trazer o cara que vai... O podcast tá no episódio, acho que esse é o 21, se não me falha a memória. Vamos ser cancelados já no episódio 21. Mas não importa, tô nem aí. A gente não tá aí para isso. Sim. Mas assim, o processo tá aí para todos nós, esse aperfeiçoamento, a santificação, a sermos feitos à imagem e semelhança do varão perfeito que é Cristo, a chegarmos à medida da estatura dele, né? Estarmos em conformidade à imagem dele, a gente só vai conseguir a totalidade disso na glória. Até lá nós estaremos no processo de santificação. Exato. É um processo, é uma Com caminhada, certeza. é uma jornada. E quando você olha para a forma como a igreja trata, né, Esse é um ponto, essas cara. questões, você se coloca num lugar maior de reflexão. Por quê? Infelizmente, hoje, a igreja global não sabe acolher a pessoa LGBTQIA+. Ela não sabe como falar, como abordar. Mas o que é mais relevante é que falta o interesse em saber como abordar. Eu acho que existe uma falta de interesse em conversar, talvez, com pessoas como eu, que estão dentro da igreja. É fácil, cara, porque existe uma facilidade. Sabe qual é a facilidade? É taxar como pecado. Não, isso aí é simplesmente um pecado. Você não pode fazer. Se você fizer, você vai pro inferno. Então, assim, ou você abre mão dessa prática, ou você vai pro inferno e não faz mais parte do grupo.
E aí, pô, Sim. cara, você simplesmente jogou de fato a pessoa no inferno. Quando você tem uma atitude dessa de simplesmente falar isso, você simplesmente jogou o cara nos braços, a mina nos braços do Satanás. Com Já era, certeza. você não faz mais parte, você não é interessante pra gente, porque, mano, ou você abre mão dessa sua prática pecaminosa, ou você não faz parte. Você não vai poder atuar, você não vai poder fazer nada dentro da igreja, você nem crente é. Mano, pera lá. Pera lá, meu E já amigo. começa aí a dissociação do cristão com o caráter de Cristo, Exato. que é acolhimento, né? Exato. Cristo, ele acolheu todas as pessoas, Cristo, ele acolheu todas as histórias, Cristo... Poxa, acredito que tem um livro, eu não me lembro do autor, mas inclusive ele tem 2 versões para quem quiser ler, que é o 12 Homens Extraordinariamente Aham. Comuns e 12 Mulheres Extraordinariamente Comuns. É o MacArthur, né? Eu acho que é o John MacArthur, se não me falha a memória. Isso, acredito que sim. E você tem ali o relato de como era a vida dos discípulos e dessas mulheres antes de Jesus e como ficaram depois de Jesus. Então não tem como você querer se assemelhar a Cristo se você rejeita uma pessoa que quer fazer parte, que quer ser incluída. E essa questão da importância das pessoas para com essas situações, né, que são dadas como extremistas, eu acho que a gente olha muito para vício com álcool, vício com drogas, prostituição, homossexualidade, várias outras coisas que têm relevância, mas a gente E que são mais fáceis de enxergar, né? são mais fáceis de São enxergar mais e a fáceis de gente se enxergar. esquece de outras coisas muito sutis que para mim são muito mais graves que acontecem dentro da igreja, como fofoca, como inveja, como idolatria, a coisas que e pessoas que estão A dentro da igreja, vaidade, a vaidade, ao status quo, né? a Eu arrogância, a sou apenas um membro, mas eu prepotência. quero ser o brother, eu quero ser a sister do pastor, porque eu quero ter a Você visibilidade. visto, você visto. Exatamente. E isso eu acredito que é muito mais destrutivo do que essas coisas que estão visíveis. E por que eu digo que elas são, né, Jeff, mais destrutivas? Porque elas são gradativas. Elas vão tomando forma no nosso coração. Inclusive, quero até usar esse exemplo, esse primeiro exemplo que eu dei, da fofoca, até para trazer, né, esses casos que aconteceram recentemente aí na mídia, né, nessas últimas semanas, como o caso da Clara Castanho, né, que infelizmente teve a sua intimidade exposta. E nessa semana nós tivemos aí o caso entre Cláudia Raia e Marisa Monte, que a gente até conversou, né, um pouquinho. Então, você olha para situações como essa, vou até dar uma pincelada no que aconteceu, como o caso da Marisa Monte é recente. A Cláudia Raia deu uma entrevista, né, no programa Saia Justa, do GNT, e ela expôs a Marisa Monte dizendo que ela perdeu a virgindade com Alexandre Frota. E a Marisa Que é Monte... ex-marido da Cláudia Raia. Que é ex-marido da Cláudia Raia, né, que teve um relacionamento com a Marisa Monte. E você não vê quase nada da Marisa Monte na mídia. Você simplesmente vê as belas performances, as belas músicas que ela compõe. E você tem a intimidade exposta por uma fofoca. Assim como a Clara Castanho, que teve uma intimidade dura, né? Uma menina que foi estuprada, exposta por conta de fofoca. E dentro da igreja não é diferente. Você vê as pessoas anseiando para divulgar relacionamentos dos próprios amigos. Você vê pessoas anseiando para divulgar os dilemas que muitas outras pessoas vivem dentro da igreja. Os pecados que foram Exato. abertos para ela. E tudo isso tem origem na fofoca. E a fofoca é algo destrutivo. E veio com uma capa de santidade, né? O bagulho. Ele falou, meu, você não sabe o que o Jeff tá fazendo. Nossa, mas ó, eu tô te falando isso para que nós possamos orar juntos por ele. Mas ó, o Jeff tá passando por isso, isso e isso. Cara, é fofoca, velho. É fofoca. Exato. Uma vez, uma pessoa veio falar a respeito de um amigo meu para mim. Falou, meu, o fulano. Eu até falei para esse meu amigo já dessa situação. Ó, o fulano, não sei o quê. Pô, ele é gay, né? Ele é gay, pô, ele tem todos os indícios que ele é gay, não sei o quê. Eu falei, tá, por que você tá vindo falar isso pra mim? Você quer que eu valide, que eu não valide a sua fala, que eu confirme ou não confirme, que eu fale, não, ele é macho, ele não, tá ficando com a pessoa, não sei o quê. Vai lá, pergunta você pra ele, velho. Pergunta você pra ele, por que você tá vindo perguntar pra mim? Vai lá, fala com ele. Não vem me trazer essas paradas, não. Pra mim pouco importa, não me interessa. Não me interessa isso. Vai lá falar com ele você.
Se você quer que eu valide, que eu confirme ou não confirme o seu pensamento, vá lá perguntar para ele, que eu não vou falar nada. E acho que por conta das redes sociais a gente perdeu esse feeling do tete-a-tete, né? Total. Tudo hoje é pelo WhatsApp, mas eu não chamo a pessoa, né? Eu chamo quem tá próximo. Oi, tudo bem? Você viu? Você ficou sabendo sobre fulano? Tá desviado, né? E já quero até... A gente precisa orar por ele. Exato, a gente precisa orar por ele. Mas será que você procura, de fato, a pessoa envolvida? Você se interessa de fato pela pessoa ou você está apenas interessado em fazer um burburinho, um furdúncio, uma safadeza ali? Exatamente. A real isso é mesmo. essa. E eu acho que tudo isso tem raiz no ego, né? Ou existe um ego total. inflado, ou existe um ego que tem a necessidade de ser aprovado, É. ou existe um ego que tem a necessidade de ser preenchido com algo. E eu penso que a fofoca, na verdade, ela é justamente alguém trazendo visibilidade para si mesmo, usando alguém que já tenha certa relevância, sabe? E eu desaprovo totalmente isso. Eu sou uma pessoa que particularmente já fui muito fofoqueiro, confesso. Quem nunca foi, né? Fuxiqueiro. Quem nunca gostou de um buchicho? Mas eu acho que a partir de um certo momento da sua vida, você recrimina isso, né? Você não compactua mais com esse tipo de coisa. Então eu acredito que a gente já não precise mais desse tipo de prática. E foi o momento em que eu disse, olha, não tô mais afim. E hoje eu milito contra mesmo, porque fantástico. eu acho que você tem propriedade para falar de um assunto que você domina. E quando você vai falar de, por exemplo, de vícios, porque para mim fofoca ela é um vício. Total. E que Ela é um precisa ser vício. tratado. Então quando você fala de um vício e com propriedade, você não tem que praticar mais, né? Isso é um ponto sensacional, cara. Porque, por exemplo, você usou a questão vício em álcool, né? Existem sim pessoas que são viciadas no álcool, que são dependentes e que, cara, é sério, o bagulho é sério, isso é danoso, destrói. Porém, o álcool por si só, ele não é um problema. Sim. O álcool por si só não é um problema. O problema é o quê? É essa compulsão. A compulsão, o vício, a dependência ao álcool, isso é o problema. Cara, eu bebo vinho, eu bebo cerveja, mas eu não sou dependente. Eu continuo amando Jesus, continuo sendo crente, continuo servindo a Cristo e a igreja. Eu não sou dependente. E a Bíblia deixa isso muito claro, que o problema é o quê? É o vício, é você ser um alcoólatra. Mas a fofoca não. A fofoca por si só é um problema. E o fofoqueiro precisa se libertar disso. Precisa, porque ele também queima no inferno. Velho. Ó, linguarudo, Linguarudo. Toma cuidado, que o mármore dele... Com certeza. E, gente, só para deixar claro aqui uma coisa, tá? O Mateus, ele não é um frustrado com a igreja, o Mateus não é um desigrejado, ele não é um desviado, ele não é alguém que está frustrado com Jesus, nem nada do gênero. O Mateus, muito pelo contrário, ele está firme na igreja, ele ama Jesus, ele ama a igreja e ele serve a Cristo e a igreja. Com certeza. Fica a dica. Se tem um lugar, né, que eu sou apaixonado é a igreja. E um conselho que eu dou para você que em algum momento vai ouvir ou assistir isso, para que o seu foco, de fato, se você ama mesmo a igreja, ama esse lugar de adoração, ama estar ali para ouvir e para aprender mais sobre Jesus, não se apegue em pessoas. Quanto mais você se apega em pessoas, mais você se frustra. Mais você se repele, mais você, como hoje a gente costuma falar, né, pega ranço e não quer mais esse lugar. E Jesus, ele construiu a igreja, e não pense que Jesus construiu a igreja como instituição, como lugar físico, tá? A igreja, ela foi construída a partir do relacionamento entre as pessoas,
como um suporte, um apoio para que cada uma pudesse dar sustentação para se manter em Cristo Jesus. Servos uns dos outros. Exatamente. Servos uns dos outros. Exatamente. Então, o conselho que eu te dou é não se apegue em pessoas. Boa. Se apegue em Jesus Cristo. E procure, sim, uma igreja que pregue o verdadeiro evangelho de Cristo, obviamente, tá? Dispense heresias, blasfêmias, né? Mas escolha uma igreja que pregue a verdade do evangelho e que você se identifique, que você se sinta acolhido, que você se sinta amado, que você se sinta parte. Exato. E livre para servir a sua comunidade local. E me permita até, Jeff, a licença, até para desmitificar um termo que, inclusive, eu usava bastante, que é o desviado, né? Para mim, eu penso que não existe desviado, tá? Por quê? Porque quando você uma vez teve contato com Jesus, tudo que for relacionado a ele vai mexer com você em algum momento. Então a palavra que eu uso é o afastado com saudade. Pô, afastado. E ainda eu ainda coloco esse complemento com saudade. Por quê? Porque você que está assistindo e ouvindo, muitas vezes está na igreja, todo domingo, todo sábado, e você está olhando para o relógio contando as horas para ir embora. E o desviado, que na verdade é um afastado com saudade, está dizendo, essa palavra está me tocando. Então eu não chamo assim um desviado de desviado. É um afastado com saudade. Em algum momento, Jesus ele te traz de volta. E não para a igreja, mas para esse lugar de adoração. Porque nós somos seres convidados para esse lugar de adoração. Exato. O evangelho, ele não é um lugar de religiosidade, de religião, né? Como diz no latim, religare, né? Religar, essa questão de padrão. O evangelho, ele é um relacionamento, como a gente está batendo um papo aqui. Quantas vezes eu já não entrei no meu quarto, ou até mesmo no meu dia a dia, falando com Deus, e as pessoas achando que eu tô falando sozinho. Mas não, eu tô trocando mesmo tete a tete com Deus, falando como eu tô aqui falando com você, sabe? E o evangelho é isso, é essa troca sincera entre você e Deus. Ele já sabe, de fato, o que você vai falar, ele já sabe tudo que está no seu coração, mas ele quer ouvir a sua voz, ele tem prazer em te ouvir, ele tem prazer em se deleitar com você. Gente, se Deus ele fosse egoísta, ele não tivesse prazer em te ouvir falar, não estaríamos nem aqui, porque ele não teria criado o homem, ele não teria criado o universo e todas as coisas lindas que fazem parte da natureza hoje. Né? Então a graça do evangelho é essa. E vou mais além, a graça do evangelho é se relacionar com pessoas diferentes. Exato. Em que um canta, o outro dança, um pinta, em que um tem mais facilidade em pregar, o outro tem facilidade em profetizar, o outro tem facilidade em adorar através dos instrumentos, em que o outro tem através a arte, a habilidade de ensinar, né? E nesse lugar não existe disputa, né? Porque é algo que, inclusive, a igreja global tem uma certa dificuldade hoje também, né? Principalmente no meio dos jovens. O meu colega, o meu amigo, aquela pessoa prega. Putz, como ela tá em cima do púlpito, eu tenho um dom profético, então meu dom profético não serve de nada porque eu não tô em cima do púlpito. Por favor, meu amigo, se você é profeta e não está em cima do púlpito, graças a Deus. Se você está em cima do púlpito, graças a Deus também. A graça do evangelho é justamente essa. É você ter ciência de que você tem um dom, de que você tem um talento diferente, né? É essa primazia, é esse deleite de ter um dom diferente, porque é isso o que forma a igreja. São vários É a multiforme graça de Deus. Exato, são vários membros. Exato, é o que Paulo fala, né? Ele usa a figura do corpo, cada um tem uma função. Nem todo mundo vai ser mão, nem todo mundo vai saber pregar, né, no púlpito, ou vai precisar pregar no púlpito. Nem todo mundo vai tocar, cantar, nem todo mundo vai liderar, né? Exato. A gente tem que olhar para o corpo de Cristo e identificar ali o talento, a vocação, o dom, e usar isso para benefício do serviço cristão e para a glória de Deus. E que bom, né? Porque imagina se todo mundo só cantasse. Não, misericórdia, ia ser chato demais. Até porque nem todo mundo canta bem. Eu, por exemplo, já sou uma negação, então ainda bem que exista quem cante. Exato. Né? E, cara, só pra gente fechar esse assunto da sexualidade, como que hoje você conduz isso, como que você vive isso na sua vida,
como que é essa questão para você hoje, Matheus, né, de ter o desejo, de não ter sido, se a gente puder usar uma palavra bem devocional aqui, de não ter sido liberto, né, do desejo, Sim. mas mesmo assim ama Jesus e vive na igreja e serve a Cristo? Olha, Jeff, é você viver em paz, você viver em paz, entendendo que a sua vida é dirigida somente por Cristo. Claro que vão existir pessoas que são mentoras suas, inclusive eu tenho algumas pessoas muito incríveis que eu posso até mencionar aqui, como o meu pastor, né, o Rafael Bicudo, tenho também a minha pastora Sônia Carvalho, que são excelentes mentores. A pastora Sônia, inclusive, foi uma grande auxiliadora no processo de aconselhamento cristão. É que ela é psicóloga também, né? Então ela... Exatamente, né? E tenho várias outras pessoas, como Paulo Leme, tem a Silceia, que é a esposa dele, que foram meus discipuladores durante o tempo em que eu fiz uma escola de discípulos, né, com formação missionária. Inclusive, fui até enviado durante um mês, durante 10 dias, em que eu fiz um campo missionário ali no sertão do Piauí. Legal. Né, onde eu fui muito ministrado. Mas voltando pro objetivo assim, da pergunta, eu tenho desejos, tenho os meus anseios. A gente não pode negar que a gente não se entrega, né? Vez ou outra, acontece, mas é você, dia após dia, entender que você não precisa daquilo, que aquilo não te molda, que aquilo não soma, né, a sua identidade. Exato. Então, hoje, eu sou adepto ao celibato. Pode parecer, inclusive, que não para algumas pessoas. Que loucura, né? Porque eu sou uma pipa voada, né? Eu gosto de sair, eu gosto de festa com a família, eu gosto de festa com os amigos. Que geralmente o celibatário é a ideia de um monástico, né? Alguém ali, um monge que vive num monastério isolado de tudo. Exato, isso que mesmo. faz o seu próprio pão. Então, hoje eu sou adepto, né, à prática do celibato e vivo muito bem com isso. É muito bom você ter a liberdade de acordar e dizer: hoje eu vou dar um rolê bem cultural na Paulista. Pega a mochilinha, sai, fotografa os lugares, conhece pessoas novas. No dia seguinte, eu vou no cinema sozinho. Gente, recomendo, inclusive, a experiência de ir ao cinema sozinho. Você não vai ter ninguém do seu lado comentando sobre o filme. Você vai comer uma pipoca inteira sozinho, vai tomar um refrigerantezinho para quem toma refrigerante, porque no meu caso eu tomo suco, né? Então você toma ali a sua bebidinha sozinho. E é muito boa essa experiência de solitude, né? Durante muito tempo. Solitude é diferente de solidão, né? E eu vivi na solidão por muito tempo, né? Nesse marasmo de, ninguém me ama, ninguém me quer, ó céus, ó vida. E hoje eu posso contemplar, eu posso viver sendo feliz comigo mesmo, sem ter a necessidade de ter alguém, né? Existe o dilema hoje, né, da igreja tentar empurrar sempre um relacionamento para você? Existe. Acontece, é natural, né? Infelizmente, a gente acaba até confundindo as coisas e colocar o casamento como uma prioridade para o cristão. Como maior conquista da vida cristã, como maior conquista, né? E a própria Bíblia fala que o homem que encontrou uma esposa e vice-versa, encontrou uma bênção, né? E não a bênção. Então, eu tento viver a vida da melhor forma possível, de forma responsável, claro, né? Até a pastora Sônia costuma falar, vida responsável, hashtag vida responsável. Acho que é o Altas Horas, né? Que tem esse slogan de vida responsável na madrugada. Isso, vida responsável na madrugada. Então, assim, vida responsável full time, 24 horas. Então eu lido bem com isso, tenho as minhas falhas, tenho os meus erros, como tenho todo os meus mundo, dilemas, como todo mundo. Mas hoje eu sou uma pessoa muito mais completa em si mesma. Que bênção, mano. É encontrar satisfação em Cristo, né? Sim. É aquilo que nós estávamos conversando, que o nosso Coffee Talk começou no café da manhã mesmo, né? Aqui nós só estamos bebendo água. O café foi antes e eu estava até falando, né, com o Matheus, que assim, muitas vezes a igreja define como sucesso ou como milagre aquele cara ou aquela mina
que se identifica como LGBT ou que se identificava como LGBTQIA+, e aí após encontrar Cristo, ser encontrado por Cristo, foi liberto disso, foi curado, né? Foi curado, porque é uma palavra que é usada, não sou eu que estou falando, mas é uma palavra que é muitas vezes usada, que ou é liberto ou foi curado, e aí a pessoa se apaixonou por alguém do sexo oposto e começou a se relacionar, construiu um relacionamento, se casou, constituiu família, teve filhos, ali sim há um milagre. Não, velho, ali sim pode haver, e a gente não está negando que existe o milagre ali, mas o Mateus também vive um milagre, né? Eu sou um milagre. Eu fui Ele é um milagre, câncer, ele né? é um milagre, ele vive um milagre. Exatamente. Então, por que só quem constituiu a família e que passou a ter desejo por alguém do sexo oposto é visto como um milagre, que de fato não, ali é um cristão mesmo? Não. Cara, aqui o cara é crente, velho. O cara é crente. Entendeu? Não é a sexualidade que define cristandade, velho. Não é a sexualidade, não é o fato de ser hétero ou homo que define que alguém é cristão ou não. É o fato de amar a Jesus sobre tudo, sobre todos, inclusive sobre acima de você mesmo e dos seus próprios desejos. E por amar a Cristo, escolhe não dar vazão aos seus desejos. Sim. E esse não é só um dilema do Mateus, não, é um dilema que eu vivo também, cara. Se eu não amar a Cristo sobre todas as coisas, se eu não mortificar a minha carne, isso Paulo já falou, não sou eu que estou falando, cara, eu sou um miserável. Eu sou um miserável. É a minha luta constante, a carne versus o espírito. É a nossa luta constante, é o nosso dilema constante. E que a cada dia, o que é que precisa ser visto? Cristo. Que a cada dia seja o Senhor visto na minha vida, na vida do Mateus. Que diminua eu, mas que Cristo viva em mim, através de mim. Que Ele apareça. Com toda certeza. Fato. Inclusive, até trazendo mais uma indicação, eu adoro, né, trazer as indicações culturais cristocêntricas. Tem um livro do pastor Lisânias Moura, inclusive, um excelente pastor, chamado Cristão Homoafetivo. Eu tenho esse livro. É simplesmente uma das leituras mais catalisadoras e importantes para o meu processo. Uhum. E foi, de fato, uma pessoa muito usada por Deus para trazer com tanto amor e tanto acolhimento a questão da sexualidade no meio cristão, né? Inclusive, é uma pessoa que eu nem conheci, mas que eu honro demais por ele ter pastor da trazido Igreja essa Batista do Morumbi. Inclusive, eu acho que deveria ser uma leitura obrigatória, né, em todas as igrejas. Exato, precisa. Para que a gente pudesse entender, de fato, que nós estamos lidando com seres humanos, nós não estamos lidando com pessoas descartáveis. Existe um indivíduo que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Exato. Né? E é a beleza do evangelho, que não é um aspecto reducionista de olhar e falar, não, é o homem ou a mulher, é o religioso ou não religioso, ele é livre ou não livre, ele vem de um lugar ou vem de outro lugar. Não, o evangelho não olha para essas categorias, somos nós que categorizamos isso. O evangelho olha para um indivíduo criado à imagem e semelhança de Deus, e por isso há dignidade, que é a imagem e semelhança de Deus impressa em nós, e que precisa de redenção. Por quê? Porque por conta da queda, do pecado original, esse indivíduo está em rebelião contra Deus e precisa de Jesus. Exato, e o pecado original nada mais, nada menos foi que o orgulho, né? Olha só, rebelião mais total. uma vez a gente volta para aquele aspecto, a questão da imoralidade, a questão dos vícios, pornografia. Mas o pecado original veio do sentimento do orgulho, né? De querer ser como Deus é. E é muito interessante, Jeff, complementando o que você disse, a redenção, ela gera transformação. Exato. Que é somente o evangelho que pode oferecer. Sim. E é engraçado que muitas vezes a gente acaba até rotulando as pessoas como ex, né? Eu até já disse uma vez isso numa pequena ministração. Ex-alcoólatra, ex-viciado.
ex-pornógrafo, se é que existe essa expressão. E muita gente acaba se colocando num lugar de comiseração, né? Ai, estão me chamando de ex-querido, dê glória a Deus, amado. Graças a Deus, nós somos ex muitas coisas, porque o evangelho é o único que tem poder para fazer o que era deixar de ser. E nenhuma outra doutrina, eu já vi isso acontecer. Em nenhuma outra doutrina. Eu sempre vejo, seja você mesmo. Ok, tudo bem ser você mesmo em essência, ó. Isso é ideal e é o que a gente espera. Não deixar a sua essência. Mas até que ponto o seja você mesmo vai deturpar a sua natureza, sabe? Seja você mesmo, da ótica de quem te criou. Não se deturpar. Né? Exatamente. Não pode conflitar. Exato. Quando conflita com a realidade do evangelho, aí é o ponto onde separa-se os meninos dos homens. Né? E aí, não me cancelem por conta dessa fala, né? Pelo amor de Deus. E isso também depende da idade também, né? Porque existem homens de 18 e meninos de 30. Mas é no sentido de que mostra se você é crente ou não é, cara. Que se a tua essência ali, a tua realidade conflita com essa realidade maior, que é a do evangelho, e você prefere viver a sua maneira, ao seu gosto, desculpa, você não é crente. Você não é crente, simplesmente. Só existem dois indivíduos. Ou é crente ou não é crente. Não existe ali o em cima do muro. Sim. Ou é ou não é. Não tem como. Né? Ou você vive regido pela realidade do evangelho. O que é fé? Fé é submissão a uma palavra. A palavra de Cristo. Eu vivo de acordo com essa palavra. Me submeto a ela e vivo de acordo com ela. Ou você vive dessa realidade, ou você não vive dessa realidade. Ou você tem fé, ou você não tem fé. Você acha que a gente coloca muito peso, Jeff, nessa questão da fé para seguir ou obedecer a algo? Olha, já eu fazendo pergunta como se eu fosse apresentador do podcast. Porque muitas vezes eu acredito que a gente perde oportunidades, eu diria, por colocar muito peso nisso. Porque Entendi. A gente leva como penitência. Como ferro ou fogo, né? Isso, a gente leva como penitência ao obedecer, não, né? mas isso, aí vamos completar então o raciocínio. Mateus 6. Jesus acaba de fazer o Sermão do Monte, fantástico. Aí ele vai encerrar, vai concluir o Sermão do Monte. E aí ele vai falar o quê? Ele vai chamar a atenção e ele vai usar figura ali. Olha... Ele está falando para crente, vale lembrar isso. O Sermão do Monte é para crente, tá? Não é para uma multidão, é para crente. Porque foram aqueles que o seguiram e quiseram saber mais a respeito daquilo que ele havia começado a falar. Então é um grupo, não é multidão. E aí ele começa a falar para os crentes e ele começa da seguinte forma. Olha, vocês ouviram tudo isso que eu falei. Todo o Sermão do Monte que eu falei até aqui. E que eu estou concluindo. Se vocês ouviram essas minhas palavras e colocarem elas em prática, vocês são como o sábio, o sensato, que constrói a casa de vocês sobre a rocha, e quando vierem os dias maus, vai passar e a casa não vai ruir. Agora, se vocês ouviram tudo isso que eu falei aqui do Sermão do Monte e não colocarem em prática, vocês são como o tolo, que virão os dias maus e a casa vai ruir, porque vocês não colocaram em prática. Jesus está querendo dizer o que aqui? Ele está falando o seguinte: vocês ouviram isso. Beleza, ouviram as minhas palavras. Vocês podem dar de ombros e falar, tá bom, Jesus, legal, ouvi tudo isso, mas eu vou continuar conduzindo a forma do meu jeito, porque o meu jeito é certo. Meu jeito tá bom. Eu vou edificar a minha casa do meu jeito, Jesus. Síndrome Gabriela, né? Exato. Eu cresci assim, vou tá morrer tudo assim. bem, Jesus. Obrigado a sua orientação. Ó, Jesus, tamo junto, mas eu vou seguir do meu jeito. E aí dá ruim. Os dias maus vêm para o crente, para o que coloca em prática e para o que não coloca em prática, né? Ambos são crentes, mas um coloca em prática e o outro não. Os dias maus virão. A casa vai cair ou a casa não vai cair. Uma das duas coisas vai ter que acontecer, Exatamente. né? Por quê? Porque
O sábio, o que Jesus define como sábio, é aquele que fala: tá bom, Jesus, ouvi as suas palavras, me submeto a ela e vou viver de acordo com a tua palavra. É esse o aspecto da fé que eu falei. Sim. Esse é o aspecto da fé que eu falei. É olhar para Jesus e falar: você é muito melhor do que eu. Você obedece porque você entende. Exato, e não pelo fato de medo Isso. da casa cair. Não, mas é: Jesus, você é muito melhor Você do que eu. entende a quem você obedece, você entende o que a quem você obedece tem para você. Exato. Para ambas, quem olha de fora vai ver duas casas, cara. Vai ver duas casas bonitas ali. Vai ver duas casas belas que teve um investimento. Porém, qual é o maior investimento para uma casa se manter firme? Está onde? Aqui, ó. Aonde não é visto. É na base. É no alicerce. Porque ambas, olhando de fora, são belas casas. Mas aonde você não vê é onde realmente está o real valor da coisa. O caráter, né? É na base. É na base. E aí você olha para Jesus e fala: Jesus, você é muito melhor do que eu. Então, por isso, você sabe como fazer o bagulho direito. Porque do meu jeito dá ruim, Jesus. Dá Então ruim. eu vou tentar fazer então também. eu vou me submeter à tua palavra, porque o Senhor sabe como é que eu devo viver de fato. Isso. Isso é fé. Isso é fé. Não é uma mística transcendental, não é um medo do inferno que vai me fazer viver. Não, é porque eu entendo que Jesus sabe como eu devo viver melhor do que eu mesmo, cara. Porque se eu levar a minha vida do meu próprio jeito, velho do céu, vai dar ruim. E a nossa fé está também, na questão prática, em coisas simples, né? Vou até usar, por Exato, exemplo, pô. o meu processo com câncer. Se eu tivesse optado por exemplo, ingerir bebida alcoólica, fazer ingestão exagerada de farinha branca, seguir uma dieta fast food, eu não estaria aqui provavelmente para contar a história. Porque, para efeito das medicações, eu precisaria ter uma alimentação saudável. Então, se você não sabe como conduzir as situações da sua vida de forma responsável, provavelmente você não vai entender o significado dessa fé de forma prática. Então, o que é que eu preciso fazer de forma assertiva para ter um bom resultado? Então, para ter um bom relacionamento com Deus, para ouvir a voz de Deus, para ter respostas das minhas orações. Obviamente, Deus não faz isso por troca, tá? Não é barganha. Não é barganha, mas eu acredito que isso se torna muito mais intenso e frequente quando a gente atende a todos esses requisitos. E pra mim é esse o ponto. Viver É em conformidade. obedecer porque você ama a Exato. Jesus. Que você e não entende. obedecer porque te disseram que você tem Exato. que obedecer. Você não deixa de matar uma pessoa porque você simplesmente vai preso. Você não mata uma pessoa porque você está tirando a vida de alguém. Não é a tradição pela tradição. Acho que é isso que o Mateus está querendo dizer, Exato. em suma. Não é a tradição pela tradição. É uma compreensão. A fé cristã, ela tem um quê de razão. Existe uma compreensão nisso, cara. Jesus, eu entendo que o jeito de viver a minha vida do meu próprio jeito vai me levar para o buraco. Agora, se eu viver a vida de acordo com o que o Senhor estabeleceu para mim, e onde eu encontro o que foi estabelecido para mim? Na palavra dele. Que para nós é um cânon fechado, é a Bíblia. Está lá, a palavra de Cristo. A forma como eu, o Mateus, como nós devemos viver, está lá, cara. Exato. Isso mesmo. E quando existirem pessoas que talvez não entenderem a mensagem e não quiserem seguir, qual é o nosso papel enquanto cristãos? O respeito. É o que eu penso. Não. E a qualquer outro tipo de situação e estilo de vida. Porque eu, por exemplo, já preguei a mensagem do evangelho para vários públicos e não tive, talvez, o retorno que a gente costuma esperar. E tá tudo bem. Eu penso e eu uso uma frase que até o meu pai me ensinou. A aceitação e o gostar é facultativo, mas o respeitar é obrigatório. Faz, é isso mesmo. Né? É então real. a gente precisa respeitar a individualidade do outro, que não entende a mensagem,
que não quer ouvir a mensagem, que não quer seguir a mensagem. E, mais uma vez, isso não cabe somente para o aspecto espiritual, mas como a gente até falou aqui de sexualidade, como a gente falou aqui também de cultura. Então, se eu ouço música pop e tem alguém do meu lado que gosta de ouvir funk, tá tudo bem. A gente precisa respeitar, porque ela foi criada sob uma cultura diferente. E eu fui criado sob uma cultura diferente também, Sim. né? É, e até porque a nossa responsabilidade é a de pregar, é a de anunciar, a de comunicar. A nossa responsabilidade não é a de definir quem é que vai aceitar aquilo que não vai, quem é que vai ser salvo, quem é que não vai. Isso aí é competência superior, velho. É competência superior. Nós somos o quê? Boca. Somos boca de Deus. Somos proclamadores, anunciadores. Com certeza. A nossa missão está lá, Mateus 28, 18, 19 e 20. Tá ali, ó. Ali está a nossa comissão. Velho, vai, prega. Prega, prega, prega. Pregue com palavras. Eu não concordo apenas com aquela ideia de que, não, se possível, use palavras. Não, nós somos chamados a comunicar uma realidade que é uma palavra. Entendeu? Nós comunicamos isso de duas formas. Com a nossa palavra, com a proclamação e com a nossa vida. Sim, ambas as coisas. Não descarte apenas, não descarte a proclamação, a comunicação e apenas viva. Não, é a dinâmica, são as duas coisas. Você vai anunciar e você vai viver aquilo. Você vai viver aquilo, você vai mostrar como vive. Sim. Entendeu? Exemplo Então, prático, né? É exemplo prático, exato, é isso. Mais alguma coisa? Evangelho puro e simples. C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Vai ler lá. Esse livro é bom. É isso aí, cara. Matheus. Muito obrigado. Eu que agradeço. Para finalizarmos, quais são os próximos projetos que você tem aí? Ai, vamos lá. Desde que meu tratamento terminou, né, eu tenho feito aí algumas pequenas pinceladas em palestras. Nessa última semana, inclusive, nós tivemos no dia 28, né, de junho, o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Então, no meu trabalho, eu pude falar um pouco sobre os dilemas, sobre as vivências de uma pessoa LGBTQIA+, no mercado de trabalho. Tenho falado também um pouco sobre o meu processo com câncer. Inclusive, nós começamos o mês de julho e é até legal o podcast tá rolando, esse papo, na verdade, né, ter acontecido nesse mês, porque o mês de julho é o mês internacional de conscientização ao combate do câncer de cabeça e pescoço. Caramba. E o tipo de câncer que eu tive entra, né, nesse aspecto. Então, eu tô programando aí alguns posts nas minhas redes sociais a respeito, né, dessa consciência. Sigam o Matheus, então. Porque essa consciência, né, essa investigação do diagnóstico, quando ela é feita cedo, as chances de cura são muito altas, né? E isso eu acredito que vale para qualquer tipo de câncer. Então, estou agindo, né, como porta-voz aí para ajudar as pessoas a passarem por esse processo de forma mais leve. Tem um livro vindo em breve, né? Fantástico. Ele se chama Metamorfose, então ele tem todo um conceito através do processo que a borboleta Boa. vive, de lagarta até sair aí do casulo. Ele sai em breve, a previsão é no final do ano que vem, independente, começo de 2024. Ou vai sair para algum selo aí? Então vamos ver, né? Será que algum selo apoia? Ele vai voltar, hein? Então ele vai voltar para divulgar o livro dele. Por favor, e gostaria de voltar para falar sobre cultura pop também, né? Boa, volte, Vamos já está falar mais sobre cultura convidado. pop. Então os próximos projetos são esses, assim, nada muito ainda grandioso, que a galera gosta de, né, vislumbrar assim, vai aparecer na TV. Não sei. BBB, quem sabe? Também não sabemos. Pensou? BBB 23 com o Matheus. Mas esses são os projetos. Então, assim, eu tô muito, na verdade, feliz por ser porta-voz, não em cima do palco, mas nos bastidores. Boa. E de poder ajudar as pessoas, principalmente através das minhas redes sociais. Muitas pessoas me mandam mensagem, me chamam para conversar sobre o processo que eu vivi. E eu falo abertamente, assim, sobre o quão foi importante esse aprendizado na minha vida. Então, Boa. sou muito grato pelas pequenas coisas e pelos detalhes. Fantástico. Eu acho que a graça da vida está nisso. Muito bom, muito bom. Qual mensagem você quer deixar aí para quem está nos assistindo ou nos ouvindo? Vamos lá, eu vou tentar segmentar. Bom, para você que está assistindo, que não é cristão e que tem vontade de conhecer, né, o Evangelho de Jesus e uma igreja, vá.
Não perca essa oportunidade. Não se deixe levar pelo medo ou pela expectativa de tentar agradar as pessoas. Se permita ouvir a mensagem que está sendo pregada e abra, de fato, os ouvidos e o coração, né? E é muito engraçado quando a gente fala coração, a gente pensa que é o coração aqui, né? Mas o coração a gente está falando da mente, né? Dos pensamentos. Para você que já é crente, abrace todas as pessoas, acolha todas as pessoas. Tem muita gente do meio LGBTQIA+, tem muita gente de tantos outros grupos étnicos, outras tribos, outros guetos, né, Jeff, como você mesmo disse, querendo conhecer o evangelho. Então, abra mais o seu coração, abra mais a sua boca para acolher essas pessoas e para falar bem do próximo, né? Como a gente falou bastante aqui de fofoca, pratique a fofoca reversa. Fale bem das pessoas. Sente na mesa para elogiar, para liberar palavras de afirmação. E para você que simplesmente está ouvindo aqui esse podcast, só tenho a agradecer. Mais uma vez, Jeff, agradeço a oportunidade de estar aqui. Pô, eu que agradeço, cara. Eu ficava pensando, que tipo de bagagem? Porque normalmente quando quem participa de podcast, né, sempre tem livro lançado. É engraçado, as pessoas têm muito disso, né? Essa mentalidade. Filme, lançou mini doc, tem canal no YouTube, eu não tenho nada disso, mano. Eu não sou nem influencer, pra ser sincero. Mas eu acho que a gente tem as grandes alegrias e as lágrimas, né? Eu acho que a partir do momento que nós somos seres humanos sensíveis, como a gente falou aqui, né? A gente já tem algo para partilhar. Então, toda pessoa tem uma história para contar. Exato. Então, eu fico muito feliz de poder ter compartilhado um pouquinho de fé cristã, de sexualidade, de arte, de comunicação e de humanidade. Eu acho que o podcast ele traz esse ambiente, né? Sim. De humanidade, de a gente muito poder bom. abrir o coração. Então, são esses os meus recados e que você sinta liberdade para ser feliz, seja em Cristo ou em qualquer outro lugar em que você se encontre, mas que você se sinta amado de alguma forma, que você possa dar amor também, porque eu acho que é isso que o mundo carece hoje. Muito bom. E como que as pessoas te acham nas redes sociais aí para te acompanhar? Olha, todas as minhas redes sociais estão aí com @eusoubarreiros, que é o meu último sobrenome, né, que é o pouco conhecido, então Barreiros. que é pouco conhecido a galera acha aí com facilidade. Eu sou Barreiros, procure aí. Podem procurar. E é isso, vocês vão me ver em breve, talvez, eu não sei, como eu disse no BBB, quem sabe. Alô, Boninho. Milhões de seguidores. E é isso, vocês me acham, podem me mandar directs, mensagens, feedbacks, estou sempre aberto para ouvir e para trocar experiências. Muito bom. É isso aí, pessoal. Se você curtiu esse episódio, compartilha com a galera aí, porque eu quero dominar o universo. Think cérebro. Quero dominar o universo. Tem a cabeça aqui do cérebro, olha o tamanho. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Matheus, muito obrigado mais uma vez. Jeff. É isso aí. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube. Siga a gente lá no Instagram, @CoffeeTalkNoar. Valeu, falou!